Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre como você pode iniciar a sua vida no ultrassom Point of Care, os primeiros passos em POCUS, por que isso é importante, por que a gente da medicina de emergência fala tanto sobre isso. Para me ajudar nesse tema, as duas maravilhosas comigo, doutora Luísa Brown, bem-vinda, Lu. Obrigada, Léo. Bora falar de POCUS. E mais uma vez, doutora Larissa Sena participando do Pod Raiz. Bem-vinda, Lari. Muito obrigada. Como é que vocês começaram a fazer POCUS? Eu vou dizer como é que eu comecei. Eu comecei na base do ódio e na base da necessidade pura, porque eu venho de uma geração onde eu me formei em 2002, em janeiro de 2002, né? Quando a gente tinha, sei lá, 2 anos. E eu tava aprendendo a escrever. Tá bom, eu tô velho. Mas ainda dá um caldo. Que fique dito. Que fique dito. Eu me formei em janeiro de 2002 e absolutamente falar de ultrassom point of care naquela época era falar de boi na lua, era falar de civilizações subaquáticas, era falar de coisas extraterrestres. Embora já houvesse alguma coisa no mundo sendo incipiente nisso, mas era absolutamente fora da realidade. E eu lembro muito que na minha residência, inclusive, falavam com propriedade, enchendo a boca com todas as letras. Não existe ultrassom de pulmão. O pulmão não é um órgão ultrassonografável. E óbvio, né? 20 anos depois a gente já descobriu que o mundo é outro. O pulmão, sim, é um órgão que tem muita informação para dar no ultrassom, mas nessa história de primeiros passos eu aprendi ultrassom na base do ódio, porque não é da minha formação, não veio isso para mim, eu não nasci nesse contexto, nasci como médico nesse contexto, e eu fui tendo que aprender com o carro andando, né? Eu já era especialista e tive que ir aprendendo, fazendo as coisas. E essa experiência de quem teve que aprender com o carro andando talvez não seja muito a experiência das gerações que ouvem o Pod Raiz, então eu queria ouvir de vocês. Como é que foi para vocês a introdução do ultrassom na vida de vocês? Vocês usam, vocês não usam, vocês acham que é importante? Como é que é isso? Me fala aí. Cara, eu não tenho tantos anos de formada assim. Ainda me considero quase uma recém-formada, jovem. Tá me chamando de velho de novo. Ela tá me chamando de velho de novo, indiretamente. Mas, não é nem só isso, Léo. Não é nem só a idade, não, tá? Mas assim... Tá. Tá bom. O ultrassom é novo. É novo. Vocês me aguardam. Sem revanche, tá? Mas o ultrassom, ele tem, assim, uma curva agora de anos-luz, né, de avanços aqui a cada ano, mas ainda muito recente, muito jovem. Então, o meu contato com o ultrassom foi muito pela residência, né? Eu trabalhei aí 1 ano fora da residência e completamente fora da realidade do ultrassom. Trabalhei muito no contexto de ambulância, de APH, então não tinha ultrassom disponível e também nem esse conhecimento das funções do ultrassom. E a residência abriu muito essa porta, né? E tem aberto cada vez mais, assim. Eu tô no R3 hoje e a minha vivência de ultrassom tem se modificado e eu tenho aprendido muito com a vivência dos R2, dos R1s, que já convivem aí com uma realidade que cada vez mais tem se aproximado do ultrassom. Então, eu descobri na residência, através da residência, graças a Deus. Eu tenho percebido isso, como chefe da residência, eu tenho percebido que cada turma que entra, né, a turma sua, do R3, a turma que veio antes de ti, a cada turma que entra parece mais natural e mais precoce botar a mão no ultrassom, e a cada turma que entra parece assim, não, ultrassom é normal, tipo, sempre esteve aí. Não sempre esteve aí, não. Mas a sensação de naturalidade. Sim. Isso, por exemplo, aconteceu com a sua turma, né, Lari? Vocês são mais... Eu sinto que para vocês é uma coisa mais natural até. Então, o meu primeiro contato com o ultrassom Point of Care, na realidade, foi na faculdade. Eu tinha um preceptor no CTI que eu queria aprender a funcionar
E era aquela coisa, né? Eu quero aprender a funcionar, eu quero saber o que eu tô fazendo às cegas, porque onde eu vou trabalhar não tem ultrassom, ou não vai ter ultrassom sempre. E ele falava, não, primeiro você vai fazer com ultrassom. Você tem que saber fazer às cegas? Tem, mas primeiro você vai aprender a fazer com ultrassom. E ele me forçava a fazer com ultrassom e eu odiava. Porque eu achava muito mais legal ficar ali, tentando e apanhando. Mas que bom que o tempo passa e a gente evolui, né? Quando eu voltei para Vitória, que eu tive o meu primeiro contato, foi um curso, né, que foi vendido aqui em Vitória, do pessoal da MOP, e aí eu peguei ali o basicão, sabia mexer num pulmão, sabia ver ali um coração mais ou menos, sabia funcionar, conseguia ver algumas coisas ali de um FAST. Foi uma introdução, foi um primeiro passo, mas eu comecei mesmo na residência, porque apesar de eu ter feito esse curso antes da residência, o meu erro foi, depois que eu fiz esse curso, eu não peguei no ultrassom com a frequência que eu deveria. Não adianta fazer curso de ultrassom se não for para praticar. O ultrassom, ele precisa de uma curva de aprendizado, ele precisa de frequência, porque você vai melhorando a qualidade da sua imagem, você vai entendendo melhor a anatomia, a topografia que você está mexendo e vai ficando mais fácil de você se orientar. É quase como mexer num GPS ali. Ele vai te falar onde você está, mas você tem que saber ali mais ou menos. Tem que saber acelerar um carro, você tem que saber mexer, você tem que saber fazer o manuseio. Ele vai te falar o que ele está vendo, mas você precisa saber também, precisa ter uma carga teórica. E a imagem vai melhorar cada vez mais que você for praticando. Agora, fazer um curso e não praticar nunca mais... É igual fazer um curso, sabe qual que é a minha comparação? Fazer ultrassom, um curso de ultrassom de fim de semana e não praticar isso depois, é igual fazer um curso de fim de semana de violão ou de piano. Cara, beleza, você pode ter o melhor professor do mundo e você pode até sair de um fim de semana sabendo tocar uma musiquinha com 3 acordes ali no braço do violão. Mas se você não praticar isso, primeiro, vai sempre ficar uma música meio dura, né? Uhum. Todo mundo conhece alguém que toca violão meio duro. Não tem aquela fluidez, aquela naturalidade. E segundo, que a tendência é você esquecer. Sim. A tendência é você esquecer. Então, assim, o que eu recomendo para a pessoa aprender violão? Compra o violão. Não precisa comprar o violão mais caro da loja. Nem compra também o mais xing-ling, mais furreca, que vai ser tão ruim em qualidade... Você vai se arrepender em 2 semanas. Que você vai se arrepender em 2 semanas. Não precisa comprar nem o mais barato, mas pode passar a léguas de distância do mais caro. Compra um violão bom que vai durar ali seus primeiros 2, 3 anos ali de prática. E aí sim, faz um curso, em vez de fazer um curso de imersão de uma fim de semana, contrata uma aulinha semanal de violão e pratica toda semana um pouquinho, que naturalmente em 1 ano você vai estar tocando um violãozinho bem razoável. E eu acho que com ultrassom é a mesma coisa. Sim. E foi isso que a Lari fez, né? Eu ainda não tenho o meu, mas você comprou o seu próprio, né, Léo? Foi. Eu tinha muito essa coisa de querer fazer, só que a gente fica na mão de disponibilidade do serviço, né? Assim, do aparelho do serviço. Infelizmente, não é todo lugar que a gente tem. A gente não consegue ter em toda a sala vermelha, ter um ultrassom legal. Às vezes está no CTI, às vezes está no centro cirúrgico, às vezes você está num local que não tem. Hoje em dia, as UPAs que a gente roda tem, mas não tinham no início. Essa é a realidade de Vitória. Talvez não seja a realidade de quem está nos ouvindo Brasil afora. Então. E aí, novamente, Camila, né? Assim, eu tô aqui, mas a Camila que abriu essa porta. Um beijo para Camila Magione. Salve, Camila. Nossa egressa da residência, médica emergencista hoje em Vitória. Ela que já tinha um ultrassom. E eu percebia que quando eu rodava com ela, eu colocava muito mais a mão no ultrassom, eu avaliava melhor o paciente, porque eu adicionava o ultrassom na minha avaliação e não tinha aquela coisa de, o ultrassom tá lá no 2º andar. Não,
deixa dá pra lá. preguiça mesmo. Dá uma certa preguiça. É Vamos do ser falar a humano. verdade. Faz É do parte. ser humano. A gente só vai se tiver com muita necessidade. Que a gente fala assim, não, esse daí tem cara de ser mó fácil funcionar, vou funcionar aqui com as cegas mesmo. Fora o preconceito, né? Do tipo, se você usa ultrassom, você é muito Nutella. Porque quem usa ultrassom não sabe funcionar sem. É meio que isso. Pois é. E aí, eu fiquei um tempão pesquisando, acabei comprando um igual dela, porque pra mim era o que mais atendia na questão de custo e de utilidade. E... Você comprou pela internet mesmo? Comprei pela internet. Tem problema? Podemos falar qual foi o ultrassom que você comprou? Como é que fez? Eu tenho um C10RL. Ele é assim, ele tem uma marca, mas, por exemplo, a Camila comprou no AliExpress. Numa época que era extremamente barato. Não era taxado, era extremamente barato. Quando eu fui olhar, já era taxado. Aí ficou o dobro do preço. E aí eu comprei com uma empresa brasileira. Tem várias empresas brasileiras que revendem. É o mesmo modelo. E você pode escolher, né, tanto modelos mais específicos, né? Tem o Butterfly, que é famosíssimo. Quanto você pode escolher esses modelos mais... A gente chama de Xing Ling, né? O pessoal, eu e a Camila, a gente fala que o nosso é da marca Xing Ling. Porque realmente é de uma produção asiática, mas, assim, é de uma qualidade enorme, ele me atende pra caramba. Um preço mais acessível, né? Exatamente, não teve nenhum momento que ele me deixou na mão, assim. De repente ele pode ser aquele violão que você compra para os primeiros 2, 3 anos. E aí, se você virar um grande violonista e você... Agora eu quero estudar violão clássico, eu quero fazer um violão nível avançado, aí de repente você precisa trocar o seu violão. Comprar um violão mais... É a história do piloto, né, Eu Léo? tinha... Não sabe nem dirigir ainda e quer comprar uma Ferrari antes de aprender a dirigir. O que você vai fazer com a Ferrari na mão, né? É mais ou menos essa comparação também, assim. Você vai estar aprendendo a dirigir, não aprende a dirigir num Chevette batido ano 83, todo duro, não. Porque você vai estar... Você pode até aprender a dirigir num carro todo ruim, todo caindo aos pedaços, mas depois que você aprender o mínimo de dirigir, você vai querer passar aquele Chevette para frente. Também não vai aprender a dirigir comprando uma Porsche, comprando uma Ferrari, não tem lógica. Compra um carro bom, que não seja caro demais, mas que seja íntegro, para você aprender a dar seus primeiros passos na direção. Gol bolinha. Um gol bolinha vai bem. Ultrassom, violão, mesma coisa, e ultrassom, mesma coisa. Exatamente. Talvez esse seja Xing Ling, que vai te atender aí os próximos 2, 3, 4 anos, e se sentir necessidade de aprofundar, aí sim, já tendo a mão, já sabendo fazer, vale a pena investir num aparelho mais caro. Que hoje até com inteligência artificial tem ultrassom, né? Tem diversos modelos e aí sabores e cores para você escolher. Você pode escolher, você vai pegar o de 10 mil, você vai pegar o de 100 mil, você vai pegar o com fio, sem fio, que troca o probe, vai da sua escolha. O meu me atende muito bem, tanto para intra-hospitalar quanto para pré-hospitalar. Esse ultrassom inicial, não o seu necessariamente, ou quanto que você pagou necessariamente, mas para quem está pensando aqui, ouvindo o episódio, pensando nisso. Esse ultrassom inicial, que nem é o Xing Ling do Chevette batido, e nem é a Ferrari de última linha, quanto custa mais ou menos hoje? Olha, o custo desses modelos iniciais ali vai de 20 até 30, 35... Depende de quanto você quer gastar, mas são ultrassons que vão te atender muito bem. Eu dei uma pesquisada, confesso, nas últimas semanas aí, nesse preço mesmo. E aí é a grande questão, até quanto você pode investir? Geralmente, eu vi modelos, e até Black Friday aí, enfim, mas vi modelos que você encontra de 15 mil, um bom modelo, entendeu? Acho que até parece com esse das meninas, estava nessa faixa entre 15 e 20, fica acessível. Se você quiser num 20 para 30, você já pega um pouco melhor. E acima disso, aí é maleta mesmo, para você carregar e usar mais profissionalmente mesmo, né? Não é dinheiro de pão. Não é dinheiro de pão. Não é. Mas dá para comprar. Em torno de uns 15 mil, assim. Se você divide isso aí, faz um... para quem faz particular... Então, 2 a 3 mensalidades.
É isso? Mensalidade de uma privada no Brasil hoje? Não, uma mensalidade quase. No Brasil, uma mensalidade. Duas, vamos ser legal, duas. Duas. É uns 10 conto a mensalidade. É um aqui é uns investimento, 10 né? conto, no Rio. A gente tem que pensar como um investimento. Teve uma vez que eu fiz um pensamento lá na residência que foi, cara, se esse ultrassom durar durante 5 anos e eu pegar a quantidade de dias que eu usei ele nesses 5 anos e dividir, é como se eu tivesse gastado R$7 por dia. Uhum. E tem vezes que ele vale tanto a pena pra mim, porque ele salva a vida de uma outra pessoa, que ele muda a minha prática. Ele pode me dar mais segurança num procedimento. Ele pode fazer a diferença no meu diagnóstico. Então, assim, pra mim, foram R$7 muito bem pagos. É sobre aquelas técnicas que a gente fala, né, Léo? A frase merchan aqui, plantão tranquilo não é sorte, é técnica. É técnica. A técnica e o ultrassom entra muito aqui. Porque você resolve, às vezes o paciente fica agarrado, você está suspeitando de uma pielonefrite, e aí, ou você está suspeitando de derrame pleural, ou ele está ali agarrado no seu pronto-socorro porque ele está precisando de uma tomografia, até mesmo de um ultrassom, e você consegue resolver ele à beira-leito, já tratou, já diagnosticou, e ele nem precisou do exame, entendeu? Se você não se diferencia, se você não busca o aprimoramento, como é que você vai querer ter plantões sempre tranquilos? Se você não tem a técnica de desembolar o paciente, de fazer as coisas terem diagnóstico mais fácil, se você não é um cara de ponta, como é que você vai querer um plantão que pague muito bem e que seja super tranquilo de ponta? Você não vai conseguir, sinto muito. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, sim, você precisa literalmente fazer um investimento na sua carreira, e isso é um investimento em ultrassom, acho que é fundamental, mas também investimento em cognição, investimento em conhecimento, qual que é o melhor investimento em cognição e conhecimento que você pode fazer? Fazer residência, sem dúvida nenhuma. Não dá para fazer residência. Tem opções que não são tão boas quanto, falo com todas as letras. Nunca nenhuma opção vai ser tão boa quanto uma residência, mas você pode buscar uma pós-graduação, você pode buscar o nosso curso, Emergências do Zero, você pode buscar o Ventilação Mecânica do Zero, você pode buscar um monte de opções, cursos de imersão, ACLS, ATLS, PAUS. Você tem que buscar se diferenciar. Se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ter o mesmo plantão caótico que todo mundo tem. Não é assim. Então, é uma técnica de você conseguir galgar isso aí. E depois não vem falar que emergencista compete com recém-formado na sala de emergência, porque, olha, a gente se aprimora. E o ultrassom faz parte disso. Então, assim, a gente quer trazer para vocês e para quem está escutando esse podcast, seja aluno, seja recém-formado, sejam aí já profissionais com mais tempo de jornada e até especialistas mesmo em emergência, para entender isso, assim. O acesso existe, a gente quer trazer esse conhecimento através dos cursos, através do podcast, mostrando para vocês a função real. Então é muito bacana, assim, espero que vocês acompanhem isso aí, porque é um trabalho que a gente faz de formiguinha, né? Bom, aí a gente estava falando. Então, ultrassom, primeiros passos. Curso, acho que sempre todo mundo precisa de um curso ali para começar, um beabá, uma imersão, alguma coisa. Ter o aparelho, ou ter o aparelho de fácil acesso. O serviço tem, às vezes. Ou você não tá com a grana. De alguma forma. Isso. Praticar. Pega do seu colega que tem um aparelho, pede emprestado, no dia que ele não tiver de plantão, leva você pro plantão dele. Hoje em dia a gente tem muito material também na internet, assim, até para essas questões básicas, né, pra gente entender como que mexe no ultrassom, assim, esse inicial, esse beabá, você consegue achar tudo isso na internet. Mas, assim, um curso presencial faz total diferença, você ter alguém ali te ensinando, te mostrando, às vezes você praticando na primeira vez com uma mentoria, faz total diferença. Mas o que vai fazer muito mais diferença se é um curso presencial ou se é um curso que você está fazendo online, é você colocar esse aprendizado em prática, porque a imagem ela é operador dependente e a sua curva de aprendizado, ela depende somente de você. É isso. E aí, então, ter o aparelho, ter os cursos iniciais, praticar e estudar. Assim, é um mundo
cada vez mais a gente tem assuntos sobre, cada vez mais a gente tem mais artigo, a gente tem mais utilidade. No congresso esse ano eu vi coisas que eu falei, gente, nunca imaginei que um ultrassom servia para isso. A lista de utilidades de ultrassom é absurda. Sim. Se a gente for fazer igual a Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, olha, dá para fazer Doppler transcraniano para avaliar fluxo cerebral, vasoespasmo, morte cerebral. Bainha de nervo óptico, fraturas, né, ósseas de ossos longos, dá para você fazer bloqueio periférico, Acessos venosos. Não, procedimentos totais, acesso, pericardiocentese, tóraco-centese, avaliação pulmonar, avaliação cardíaca, abdominal. Paracentese, assim, é um mundo, você consegue fazer muita coisa. Funcionar líquido sinovial, dar diagnóstico de TVP, dar diagnóstico de TEP, dar diagnóstico de... Não vamos esquecer, vamos falar do coração. Ajudar a avaliar fluido, responsividade, congestão pulmonar, derrame pericárdio, força de contratilidade do coração. Dá para avaliar se tem lesão valvar, se não tem lesão valvar. Nossa, a lista é infinita, né? É infinita. É mais ou menos como falar do que você pode ver no exame físico. E eu acho que tende a aumentar cada vez mais, porque a gente está estudando cada vez mais, a gente está buscando dar mais utilidade. Então, eu acho que essa lista ainda vai crescer muito. Só que a questão é essa, não é só a gente iniciar, mas a gente também, como em todos os locais da medicina, né? Eu acredito até que da vida a gente tem que se atualizar sempre para ser um profissional de ponta. É isso. É isso. Pessoal, em breve a gente vai ter cenas dos próximos capítulos, inclusive sobre ultrassom. A doutora Larissa Senna está participando aí de uns projetos quase ultra secretos, porque eles eram ultra secretos até agora, mas agora eles são somente quase ultra secretos. Doutora Luísa Brown, sempre nossa parceira, nossa dupla aqui, há mais de 80 episódios já. Eu sou Leonardo Goltar, é sempre um prazer ter vocês com a gente. Se você tem alguma dúvida e quer saber mais sobre ultrassonografia ou outros temas em medicina de emergência, conte com a gente. Nosso prazer aqui é servir vocês. Um abraço e até a próxima. Até.